Imagina só a história de como o mundo, o nosso mundo, quase acabou. Essa é a história de um homem que, sozinho num bunker, numa única noite, teve o destino de todos nós nas mãos. E contra todas as ordens, ele tomou uma decisão que mudou o curso de tudo. Pois é, na noite de 26 de setembro de 1983, a humanidade chegou perigosamente perto do fim. E não foi por causa de uma guerra declarada, não, mas sim por um erro de computador e uma série de coincidências que quase mesmo soltaram o inferno nuclear na Terra. E olha, essa não é uma afirmação qualquer. Quem diz isso é Bruce Blair, uma das maiores autoridades no assunto. Ele nos dá a dimensão exata do perigo que a gente correu. Para entender como chegamos nesse ponto, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, para o começo daquele ano. Para a gente entender a decisão crucial daquela noite, primeiro a gente precisa sentir o clima que estava no ar em 1983. Foi, sem dúvida, um dos períodos mais tensos de toda a Guerra Fria. A desconfiança entre os Estados Unidos e a União Soviética estava no nível máximo. A troca de farpas era pesada, dos dois lados. Em março, o presidente americano Reagan chamou a União Soviética de Império do Mal. Poucas semanas antes do nosso incidente, os soviéticos derrubaram um avião de passageiros que entrou no espaço aéreo deles. E logo depois, a OTAN fez exercícios que simulavam nada mais nada menos que um ataque nuclear. A paranoia, gente, era total. E com essa tensão toda, o governo soviético ficou convencido de que os Estados Unidos estavam preparando um ataque nuclear surpresa. Eles chegaram a lançar uma operação de inteligência gigantesca, a Operação Hia-N, só para tentar achar qualquer sinal de preparação para a guerra. É nesse clima de medo que a nossa história acontece. Bom, com esse cenário de fundo, a gente chega no coração da história, a noite de 26 de setembro de 1983. E o homem que, sem saber, estava no centro de tudo. E esse cara aqui é o Stanislav Petrov. Naquela noite, ele estava no comando do Centro de Alerta Nuclear Soviético, um bunker ultra secreto perto de Moscou. O trabalho dele era basicamente monitorar os satélites do sistema OKO e, se rolasse um ataque, avisar os superiores para um contra-ataque imediato. E aí, pouco depois da meia-noite, o silêncio do bunker é quebrado por uma sirene ensurdecedora. As telas, que antes estavam calmas, agora piscavam num vermelho vivo, e a palavra na tela era clara, direta e aterrorizante: lançado. O sistema de satélites, que era para ser a prova de falhas, indicava o impensável. Um único míssil balístico intercontinental tinha sido lançado dos Estados Unidos e estava vindo na direção deles. A regra soviética para um cenário desses era clara e assustadora: retaliação imediata e total. E a situação só piora, e muito rápido. O sistema detecta um segundo, um terceiro, um quarto e um quinto míssil. A mensagem na tela agora era ainda mais grave: ataque de mísseis. Para o computador não tinha mais dúvida nenhuma. A Terceira Guerra Mundial tinha acabado de começar. 20 minutos. Pensa nisso, era só esse o tempo que o Petrov tinha. 20 minutos para checar, para decidir e para agir antes que o primeiro míssil atingisse o alvo. 20 minutos para tomar uma decisão que poderia causar a morte de centenas de milhões de pessoas. O protocolo era claro: repassar o alerta para cima e o contra-ataque seria lançado. Nas palavras do próprio Petrov, a sensação era de estar sentado em cima de uma frigideira. Dá para imaginar a pressão, né? O peso do mundo inteiro nos ombros de uma única pessoa, trancada num bunker debaixo da terra. E é exatamente aqui que a história dá uma virada completamente inesperada. Porque, em vez de seguir cegamente as máquinas e as ordens, o Petrov começou a questionar o que ele estava vendo. O dilema dele era gigantesco. De um lado, o protocolo militar, a doutrina da guerra nuclear, um sistema de satélites caríssimo. Do outro lado, a intuição dele e algumas coisas que não batiam. Um primeiro ataque com só 5 mísseis parecia muito pouco. E os radares em terra não mostravam absolutamente nada. E para completar, o sistema era novo, não tinha sido tão testado assim. E a chave do raciocínio dele foi essa aqui, que é genial de tão simples. Um primeiro ataque nuclear de verdade, vindo dos Estados Unidos, seria com tudo, centenas, talvez milhares de mísseis, para aniquilar qualquer chance de resposta. Como ele mesmo disse depois, você não começa uma guerra com só 5 mísseis. Simplesmente não fazia sentido estratégico. E é aí que ele mostra uma coragem absurda. Em vez de apertar o botão do pânico, um ato que com certeza teria começado o contra-ataque, ele pegou o telefone. Com a voz mais firme que conseguiu, ele informou seus superiores que aquilo não era um ataque, era uma falha no sistema. Ele apostou o destino do mundo na sua intuição.
Os minutos seguintes devem ter sido os mais longos da vida dele. Ele esperou. Se estivesse errado, as bombas nucleares chegariam a qualquer momento. Mas nada aconteceu. Ele estava certo. Mas então, por quê? A grande pergunta era o que diabos enganou um sistema de defesa de bilhões de rublos? E a resposta é tão bizarra que parece até piada. O que aconteceu foi uma tempestade cósmica perfeita. Uma combinação raríssima de fatores, um alinhamento único do Sol, da Terra e dos satélites Oco, que tinham uma órbita bem específica. Isso fez a luz do Sol bater em nuvens muito altas de um jeito que refletiu direto nos sensores. O sistema que foi feito para detectar o calor dos motores de foguetes achou que aquele brilho era um lançamento de mísseis. Uma falha bizarra. Então o Petrov salvou o mundo, certo? Ele devia ser celebrado como um herói. Só que não foi bem assim. O mundo nem ficou sabendo e a União Soviética não tinha o menor interesse em comemorar um cara que, na verdade, expôs uma falha humilhante no seu sistema de defesa. Em vez de medalhas, o Petrov foi interrogado. A decisão correta que ele tomou foi, na verdade, um baita constrangimento para os militares. Ele não seguiu o protocolo. E pior, ele provou que o escudo da nação era vulnerável a um simples reflexo do sol. As consequências para ele foram bem amargas. Foi interrogado sem parar. E, no final das contas, o cúmulo do absurdo. Recebeu uma repreenda oficial, não por salvar o mundo, mas por não ter preenchido a papelada corretamente durante o incidente. O evento todo foi mantido em segredo por mais de uma década. E ele, com toda humildade, sempre disse que não fez nada demais. Era só o meu trabalho. Essa história é um lembrete muito poderoso, né? No mundo cada vez mais dependente de máquinas, de algoritmos e sistemas, foram a calma, o raciocínio e a intuição de um ser humano que impediram o apocalipse. A história está cheia de momentos incríveis como este que acabaram quase esquecidos. Qual outro evento ou personagem fascinante a gente deveria analisar por aqui? Deixa a sugestão aí nos comentários. E claro, para mais histórias incríveis como esta, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas análises. Valeu por acompanhar!